Em mais uma reunião de ideias organizada pelo podcast Inteligência LTDA, a vereadora Ava Santiago enfrentou em um debate político o ex-deputado estadual Arthur Duval, integrante do MBL, também popularmente conhecido como Mamãe Falei, que foi destituído da Lespe devido a comentários sexistas sobre mulheres ucranianas. Caso que muitos ainda recordam. Bem-vindo ao Media Lair, seu canal de política onde você se mantém atualizado com as notícias mais relevantes para a luta democrática. Junte-se a nós na construção de um espaço de diálogo e conscientização política. Para ficar sempre atualizado, inscreva-se no canal. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, mano, eu nem sei, tô sem palavras, cara, tipo uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só deusa, assim, só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que eu chegar em São Paulo. Mano, eu tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Mas Deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4 dessas eram minas assim que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa o cu dela com a língua. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. E detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. Agora, ele reaparece adotando uma postura de bom rapaz e uma atitude propositiva para obscurecer seu passado recente e restaurar sua imagem. Em nenhum momento durante o debate, a vereadora de Goiânia recorreu a ataques ou mencionou a cassação de Duval. Ela permitiu que Mamãe Falei se complicasse sozinha. Uma das principais, eu acho que nós temos que ter plano de governo do seu grupo político, tipo a MBL? Sim, a gente tá criando o livro amarelo, né? O que é o livro amarelo? O livro amarelo é uma coisa que poucas pessoas aqui no Brasil têm, inclusive o PSDB não tem, né? O PT também não tem, né? O PSOL tem, o Ciro Gomes tem. Nós discordamos desses planos, mas pelo menos eles têm os planos lá com clareza, tá? Que é basicamente o que a gente acredita pro Brasil em todas as áreas. O que o MBL acredita que o Brasil
tem que fazer para a área de engenharia aeroespacial? Ó, tá aqui no livro amarelo. Ó, o que o Brasil tem que fazer em educação? Tá aqui no livro amarelo. Ó, então nós estamos... E não é fácil, tá? É um trabalho assim... extenuante, não é trabalho de hype, não dá hype nenhum você escrever um livro daquilo que você quer pra ciência e tecnologia no Brasil. E é um trabalho muito duro. Mas o Marx discorda, né? Ele fez manifesto comunista, hypou pra caramba. Né? Lá atrás com... Hypou. Não, na época não tinha curtida, na época tinha prensa e fuzil na cabeça pra quem discordasse. Agora você falou um trem interessante, você acha que o parlamento não dá conta de pautar isso? Não. Porque eu queria saber a sua percepção sobre o parlamento. Então por que eleger parlamentares? Eu vejo que tem uma meta do MBL pra eleger vários parlamentares. Sim. Qual que é a força que esses parlamentares chegam para mudar questões estruturais no Brasil se o parlamento não dá conta disso? Eu vejo que vocês nunca tiveram candidato à presidência, por exemplo. Nossa, excelente pergunta. Eu acho que isso, inclusive, foi um dos maiores erros do MBL ao longo desses anos. A gente sempre foi muito bonzinho. Isso aqui responde até a pergunta do Nando Moura, né? Por que eles ficam com esse comportamento? Nós vamos ter um comportamento agora muito parecido com o que os militares foram, muito parecido com o que o PT foi, muito parecido com o PSDB foi, muito parecido com o que o Bolsonaro foi, não no sentido dos erros que a gente aponta, mas no sentido de entender que esses caras se entenderam como projetos majoritários. Então, por exemplo, o PT, ele nunca falou assim, eu vou trabalhar por uma causa, eu vou trabalhar para eu chegar ao poder, e quando eu chegar ao poder eu vou implementar isso daqui. Nós estamos fazendo a mesma coisa agora. Durante muitos anos a gente errou, Ava. Eu não vou mentir pra você, a gente errou. A gente apoiou, por exemplo, o João Dória. A gente acreditou que o João Dória era quase um de nós. Nunca foi. E a gente foi enganado por ele. A gente trabalhou, por exemplo... Isso aqui não... É vergonhoso falar isso, mas a gente trabalhou até pro Flávio Rocha tentar ser candidato a presidente. Sua avaliação, não tem nenhum partido político que... Assim, eu vou fazer uma pergunta, claro. Vai soar meio debochado. Não, fica à vontade. E é um pouco debochado mesmo, mas não é esse o ponto. Que seja bom o suficiente pra vocês. Nenhum partido político contempla vocês. Não, quando vocês criarem esse partido vai contemplar vocês integralmente? Sim, porque é o seguinte, esse partido vai ser criado por nós, para nós. Olha, quase que eu parafraseei um fascista de verdade. O lance é o seguinte, se você pega, por exemplo, os partidos que têm um programa claro do que eles querem, são partidos de esquerda. O PSOL, ele tem um programa claro do que ele quer. É uma exceção. O Partido Novo chegou a ter. Aí se vendeu pro bolsonarismo. E aí, eu chego pra você e falo assim, vamos lá, vamos juntar todos os partidos. E com todo respeito, de novo, não tô debochando, falando tranquilo. PSDB, MDB, PSD, PSB, PP. Qual é o programa de governo desses partidos? Esses partidos, eles são um conjunto de pessoas que vão levando recursos para suas regiões, criam um cabresto e ficam se reelegendo, e eles ficam sempre nessa gincana de ter mais poder, onde a gincana mora, a dança das cadeiras, é a eleição. E vocês são oposição ao governo Lula, mas vocês também foram oposição ao Bolsonaro e tudo mais, né? Na verdade, assim, a gente é oposição ao Lula. Vocês enquanto matéria política, sim, isso. Sim. Entendi. Nós somos oposição ao Bolsonaro, não no começo. A gente, na verdade, apoiou o Bolsonaro no segundo turno, o que foi um erro também. E aí o Bolsonaro, em maio de 2019, quando ele começou a atrair a gente, nós somos o primeiro grupo de direita a falar, você está errado e você é um traidor. E foi difícil, Ava. Foi difícil. Nós sangramos, cara. Vou te dizer, a gente sempre é acusado de ser um movimento de internet, que só pensa em like. Pra você ter uma ideia, eu perdi em um dia 100 mil inscritos. O MBL perdeu em uma semana 400 mil inscritos. A gente derreteu nas redes. A gente realmente derreteu. E a gente sentou um dia e falou assim, e aí, o que nós vamos fazer? Mas nós esse é o modus operandi da extrema-direita, né? O modus operandi da extrema-direita é não aceitar discordância. Qualquer discordância... Mas eu diria pra você que isso é o modo da extrema qualquer coisa. Pode ser. Eu não discordo. Agora, a gente inverteu um pouco a cadeira, né? Que você estava me fazendo umas perguntas, agora eu quero entender umas coisas também. Tem um senso comum sobre o MBL, e eu estou nesse senso comum, e eu tô te pedindo para me ajudar a desmistificá-lo, que é de que vocês fazem parte do germe ali do início, né? Do que veio a se tornar o bolsonarismo. E quando o bolsonarismo se tornou um monstro, vocês, antes até mesmo, você tem razão, vocês foram pioneiros em identificar a messianização da direita no bolsonarismo, mas vocês se enxergam como parte fundadora, ou pelo menos uma mola propulsora do que veio a se tornar o bolsonarismo, ou não? Eu lembro que nos anos 90 não existia debate político no Brasil, não existia direita e esquerda. Existia o PSDB, que era visto como o que se chamava, nem de direita dava pra chamar, era o Partido Azul, e existia o Partido Vermelho, que era o PT. E eu sei que 2013, quando deu o Gigante Acordou, que era uma coisa meio sem pauta, assim, as pessoas meio que falaram assim, eu não entendo nada de política, cara, e eu tô revoltado. Com o quê? Não sei. Eu só sei que eu tô pistola.
com alguma coisa. E aí, em 2014, houve uma unificação de tudo aquilo que se chamava de direita, porque existia um inimigo em comum que era a Dilma. Então, se juntou uma massa de pessoas pelo impeachment da Dilma, e nessa massa de pessoas tinha de tudo. Tinha libertário, tinha integralista, tinha intervencionista, tinha liberal, tinha tudo ali. E ninguém meio que sabia muito o que isso era. E a Dilma, na época, com todas as forças do PT, fez de tudo para simplesmente calar qualquer movimento dissidente, né? Inclusive com fake news. Eu lembro, por exemplo, a primeira manifestação do MBL foi pela liberdade de imprensa, quando o Grupo Abril fez uma manifestação colocando a Dilma na capa, e o título era "Eles sabiam de tudo". Aí o Grupo Abril foi vandalizado. O MBL fez uma manifestação, foram 6 mil pessoas, pela liberdade de imprensa, saiu na Folha assim: cerca de 1.000 pedem intervenção militar. Então, a gente entendeu que se a gente não fosse chamativo, se a gente não fosse midiático, se a gente não fizesse o show, a gente não seria ouvido. E nós fizemos shows. Fizemos manifestação, eu fui em manifestação do PT pra apanhar, eu me vesti de vagina pra entrar na USP. Nós fizemos tudo isso. O lance é que nós fizemos tudo isso não só pelo show. Nós fizemos porque nós temos uma pauta séria. Nós temos tudo aquilo que a gente acredita, inclusive agora documentado no Livro Amarelo. Então, você pode até dizer assim, um efeito colateral de você transformar a política em uma espécie de espetáculo, né, trouxe a ascensão do bolsonarismo? Eu concordo com você. E você acha que o, você acha que o impeachment da Dilma deu o resultado que vocês queriam quando vocês pediram por ele? Depende. Imediatamente, sim. Depois Queria tirar a Dilma. Queria tirar a Dilma. Em termos de Brasil, com exceção da figura do executivo ali, a pessoa. Não. Se entendeu, nesse bolo que se chamava direita, que o Bolsonaro era uma figura que poderia trazer o Moro com a Lava Jato, o Paulo Guedes com a agenda liberal, não sei o que lá. E quando ele chegou lá, ele simplesmente traiu todas as pautas que nós acreditávamos. Cara, você vai, eu vou Fica te pedir desculpa por fazer uma citação aqui. Vocês acreditaram mesmo que o Moro era um cara foda? Depende do que você considera foda. Eu digo pra você que vocês acreditaram que o processo era legítimo do jeito que estava sendo feito, tipo, soltando coisa pro Jornal Nacional, então, eu vou te dizer uma coisa. Da operação, aí a gente... grampo do neto da Dilma, depois o horário... Suspendeu o sigilo depois, fora do prazo, tudo isso você sabe de cor, mas sei de cor. Só te lembrando. Eu vou te dizer uma coisa. E ainda chamou vocês de tonto no final, os tontos do MBL. Tontinhos. Vocês ajudaram o cara a virar o que ele virou e o cara meteu vocês de tonto. Calma, nós não ajudamos nada. Porque eu avalio que a gente tem uma extrema-direita cínica, uma extrema-direita hipócrita, que trava os debates importantes para o Brasil, falando que faz que eles detêm a defesa da família. E esses caras não defendem a família. A discussão que a galera levou pra tribuna do Congresso Nacional de defesa contra o banheiro unissex. Bicho, você tem 20 milhões de crianças sem banheiro em casa. Banheiro unissex não é um problema. Eles defendem o problema é não ter banheiro em casa. Defende a família Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, exatamente. Então, quando eu falo, e talvez tenha sido por isso que a galera falou, a verdadeira defesa da família, que essa é uma coisa que me perguntam muito. Você é evangélica? Sou evangélica, nascida e criada na Assembleia de Deus, do Reteté, Canelinha de Fogo, mesmo, Escola Bíblica Dominical. Como é que você pode ter apoiado o Lula? Eu apoiei o Lula nos 2 turnos. Eu apoiei o Lula nos 2 turnos porque o que eu achei, o que o bolsonarismo fez, e eu nunca tinha, eu sou do PSDB, né? Sempre fui do PSDB, votei no Serra, votei no Alckmin, votei no Aécio. Votei no Alckmin 2 vezes, né? Primeiro lá atrás e agora como vice do Lula. Mas assim, eu acredito muito que o que o bolsonarismo fez com a fé evangélica foi muito mais destrutivo do que qualquer ideologia de esquerda, do que qualquer partido de esquerda. Né? Levar pro púlpito. Eu lancei, exatamente, eu lancei um movimento que era bolsolatria é pecado. Porque a gente cresceu, principalmente a gente que é crente pentecostal, falando de idolatria, a gente quer falar de idolatria da igreja dos outros, sabe? Porque você adora imagem, porque adora Virgem Maria, porque adora santo, porque adora demônio, porque adora orixá. Tudo isso é um problema. Agora, os caras trazerem o Bolsonaro pra dentro dos púlpitos e dizerem que você não é crente se você não votar no Bolsonaro, isso é muito pior do que qualquer crença, até porque as outras crenças não me dizem respeito, não são nem boas nem ruins, não são minhas. Agora, o Bolsonaro dentro das nossas igrejas foi um problemão. E esse bolsonarismo religioso, que pra mim é uma outra fé, é o bolsonarismo evangélico, não é a fé evangélica pra mim. Ele começou a dizer que a defesa da família é defender o Bolsonaro. E não é. Então, quando a gente vem falando de verdadeira defesa da família, é para escancarar que boa parte, inclusive nessa discussão, para quem tá nos assistindo flagrado o que eu tô dizendo, essa discussão que teve da urgência na PL do estupro. Bicho, se você
32 segundos, aliás, 23 segundos, né? Que foi o regime de urgência em que aquela PL foi aprovada. Que era pra prender adolescentes grávidas que quisessem estuprar. Abortar. Perdão, gente, que quisessem... Tô falando, já foi, tá? 9 horas da noite. Semanas, né? Exatamente. O que isso impacta diretamente na vida das mulheres evangélicas? Eu falei isso pro presidente Lula. Tem essa coisa, alguém comentou, ela é conselheira do Lula. O Lula gente, eu sou uma vereadora de Goiânia, o Lula me descobriu lá em Goiânia, eu nunca fui filiada ao PT. Me chamou porque ele viu a minha produção de conteúdo sobre isso, para entender. Eu falei, presidente, sinceramente, se o senhor der 23 segundos para uma mulher evangélica falar o que é prioridade para você, ela não vai falar prender adolescente grávida e estuprada. Se o senhor der 46 segundos, ela não vai falar isso. Se o senhor der 10 minutos, ela não vai falar isso. Porque ela vai dizer que a prioridade dela é ser MEI, ela vai dizer que a prioridade dela é saneamento básico. Então a gente pode discutir segurança e assim por diante. A gente pode discutir pela perspectiva de direita, de esquerda, e aí direita e esquerda também são várias coisas, né? Ele tem liberalismo econômico, tem conservadorismo moral, etc. Vocês sabem disso, beabá da política. A gente pode discutir tudo isso. Agora, a gente não pode permitir que o terrorismo moral se torne a consolidação daquilo que dizem que é a defesa da família, porque as famílias brasileiras querem outras coisas.